Olá, tudo bem? Estou aqui com o livro aqui, ó, Uma História que Não É Contada, do professor Felipe Aquino. É uma história que não é contada sobre a Igreja Católica. Eu queria ler um pequeno trecho desse livro. É justamente a parte da introdução, em que ele explica um pouquinho sobre esse mito que se criou sobre a Igreja Católica, né? Essas mentiras que é contada aí mundo afora. Então aqui, uma história que não é contada. Infelizmente, muitos estudantes secundários e universitários têm uma visão deformada a respeito da Igreja Católica, sua vida e sua história. Isto tem muito a ver com a imagem errada que muitos professores de várias disciplinas, especialmente história, lhes passam, criando em muitos uma aversão à Igreja desde os bancos escolares. Também a mídia, muitas vezes, cujos elementos foram formados nas mesmas universidades, é a causa de uma visão negativa e deturpada da Igreja. O livro O Código da Vinci, e depois do filme com o mesmo nome, bem como inúmeras matérias fantasiosas sobre a Igreja, sem provas históricas ou científicas, aumentaram em todo o mundo ainda mais a visão de que a Igreja Católica é uma instituição corrupta, perversa, que inventou a divindade de Cristo e que sobre este mito criou uma instituição poderosa e dominadora, e que, à custa de sangue, sempre se impôs ao mundo. Nada mais errado e perverso. Foi a Igreja quem salvou e moldou a nossa rica civilização ocidental, do qual nos orgulhamos, onde se preza a liberdade, os direitos humanos, o respeito pela mulher e pela pessoa. Sem o trabalho lento e paciente da Igreja durante cerca de 10 séculos, após a queda do Império Romano, no ano de 476 d.C., e a ameaça dos bárbaros, o Ocidente não seria o mesmo. Há hoje no mundo um anticatolicismo espalhado pela mídia e pelas universidades. É dito aos jovens que a história da Igreja é uma história de ignorância, repressão, atraso e estagnação, quando na realidade é exatamente o contrário, como têm mostrado muitos historiadores modernos, como veremos neste livro. Na verdade, a Igreja soube aproveitar o que há de bom na civilização grega e romana, não as desprezou e soube, com os valores cristãos, moldar a nossa civilização. Por exemplo, a contribuição da Igreja para o desenvolvimento da ciência foi enorme. Muitos cientistas foram padres. Ele cita alguns aqui. O padre Nicolas Steno é considerado o pai da geologia. O pai da egiptologia foi o padre Athanasius Kircher. A primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre foi o padre Giambattista Riccioli. Padre Robert Boscovich é considerado o pai da moderna teoria atômica. Os jesuítas se dedicaram ao estudo dos terremotos, tal que a sismologia veio a ser conhecida como a ciência jesuíta. 35 crateras da Lua foram nomeadas por cientistas e matemáticos jesuítas. Tem mais coisa, vamos pulando aqui, né? Que não dá para ler tudo. Infelizmente, hoje, o homem ocidental se afasta de Deus e da Igreja, perigosamente colocando em risco a própria civilização. O Papa Bento XVI assim definiu a situação do mundo hoje. No mundo ocidente de hoje, vivemos uma nova onda de iluminismo drástico, ou laicismo, como se queira chamá-lo. Tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos, e nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Não se bebe mais diretamente da fonte, mas sim do recipiente em que a água nos é oferecida. Os homens construíram o mundo por si mesmos e tornou-se mais difícil encontrar Deus nesse mundo. Pois é, ele faz um apanhado aqui, ele fala, né, sobre a questão dessa desvalorização que tem, e eles querem rebaixar a Idade Média, colocar como Idade das Trevas. Na realidade, houve muita pesquisa, muito desenvolvimento, que foi justamente o que propiciou aquele movimento que chamamos que teve lá na Itália, teve o Iluminismo, mas depois teve a questão aquele movimento que teve no século XVI,
que eles falam que aquilo ali foi que colocou luz sobre tudo. E a igreja era as trevas, né? A Idade Média, em que a igreja prevaleceu os valores. Questão de valorizar a mulher, questão de pesquisa científica, a questão das universidades que surgiram dentro dos mosteiros, a caridade e tudo isso. Além do mais que ele fala aqui da preservação da palavra de Deus, que muitos, inclusive os irmãos evangélicos, criticam muito a igreja católica, mas se não fosse a igreja católica, os bárbaros teriam destruído tudo. Tudo que existia de documento, de escrito da Bíblia, quando eles invadiram a Europa, na Idade Média, não tinha sobrevivido. Quem foi que preservou a palavra de Deus? Foi a igreja católica. Para hoje vocês deturparem a palavra de Deus, né? É o Renascimento. O Renascimento surgiu ali já no final da Idade Média, e aí no século XV, século XVI, e aí eles tiveram essa ideia de deturpar e de falar mal da igreja católica. Desse foi o iluminismo, aí veio o protestantismo, veio o marxismo, o ateísmo, o realismo, o naturalismo, tudo isso com o intuito, o comunismo, de tentar deturpar a imagem. E hoje a mídia usa isso também, nos filmes. Eu sou produtor audiovisual, eu sei, nem tudo que passa no filme é verdade, tem muita fantasia. A questão da Inquisição, tem muita fantasia. Às vezes os próprios moradores dos povoados ali faziam essa Inquisição em nome da igreja. Os próprios reis faziam, como foi que aconteceu na Espanha, onde se matou mais gente. Não foi a igreja que fez isso. O tribunal da igreja era justamente para julgar, porque estava surgindo muita heresia, quando surgiu no início do milênio, do século XII, século XI, por aí mais ou menos, começou a surgir várias heresias, e foi justamente para julgar esses hereges. E era o tribunal mais brando que tinha. Era o tribunal mais brando que tinha. Não era para julgar todo mundo, julgar os índios, julgar os judeus, os muçulmanos. A igreja nunca julgou isso. Então não era uma coisa obrigada, igual que se fala, né? Então é muito bom conhecer esse livro aqui, ó, uma história que não é contada, ele é muito bom em relação a isso para esclarecer. Se você tem... E aqui ele cita várias fontes, cita vários historiadores conhecidos. Ele não está falando de própria palavra, própria cabeça dele. O professor Felipe ele faz uma pesquisa muito grande e ele foi professor universitário, então ele viveu essa questão do ateísmo dentro das universidades e dá esse rancor contra a igreja católica. Beleza? Jesus te abençoe, um grande abraço. Valeu, obrigado por assistir.